Vamos iniciar agora o pequeno expediente. O primeiro deputado inscrito, eu lembro aos colegas deputados que esse pequeno expediente será utilizado preferencialmente nas nossas homenagens ao ex-companheiro Guilherme Benício de Castro Neto. O primeiro deputado inscrito é o deputado George Moraes, logo após o deputado Evásio Bezerra. Boa tarde a todos, os colegas. Serei breve, porque tenho certeza que todos os 36 deputados e deputadas têm uma palavra em favor de Guilherme. Claro que temos temas muito importantes, deputada Chica Mota, deputada Jane, que estão na ordem do dia do nosso repúdio à violência contra a mulher, mas seremos diretos, claros e objetivos. É uma sessão que deve ser destinada a homenagear Guilherme. Infelizmente, tive pouco tempo de contato com ele, foram 7 meses, 8 meses, mas o suficiente para enxergar nele competência, dedicação, lealdade, um rapaz altamente prestativo, atencioso, cuidadoso, e não media esforços para nos auxiliar, para cooperar, colaborar com nossas atividades parlamentares. Um choque para todos nós, uma tragédia que pegou a todos de surpresa, um acidente trágico, e ficará o legado de Guilherme, de competência, de dedicação, de trabalho. Estamos todos solidários, especialmente com os servidores e servidoras da Assembleia Legislativa que perderam um grande amigo. E nós perdemos um grande auxiliador, um facilitador das nossas atividades. Guilherme deixará saudade, mas eu tenho certeza que será sempre lembrado, será sempre homenageado por justiça. Que toda a família enlutada receba as bênçãos divinas, que Deus conforte a família, os amigos e familiares. E seguiremos em frente, de cabeça erguida, e tenho certeza que Guilherme, mesmo nesse pouco tempo da sua presença aqui terrestre, deixará eternas saudades. Minha solidariedade. Deputado Evásio Bezerra é o próximo inscrito. Nós estamos online. Só depois não, deputado Tovar. É só por questão de sugestão. Acho que todo mundo aqui tem uma palavra a dar nesse momento agora de tristeza para todos nós. Então, acho que a gente vamos pode... fazer por ordem de assentamento, né? Então, já é hoje, a deputada Jane Panta com a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu acho que a palavra hoje é Guilherme. Quando eu cheguei nessa casa, eu fui muito bem acolhida por Guilherme. Agora há pouco estava falando ali com Camila e com Tovar, e a gente olha para trás e fica esperando só ele chegar e dar um cheiro na testa da gente. Mas as coisas não é como nós queremos, é como Deus quer. Eu acredito que Guilherme, sim, por ser uma pessoa tão boa, vai estar em um bom lugar. E hoje as minhas palavras para a mãe de Guilherme. Dizer que todas as noites ela está nas minhas orações, para que Deus conforte aquele coração, para que Deus possa dar a ela a vontade de viver novamente. Porque nós somos mães, deputada Chico, e a gente sabe o quanto isso é pesado para o coração de uma mãe. E por muitas vezes, essa mãe ela perde até a vontade de viver. E é para isso que a gente tem que... E eu peço a vocês também que rezem pela mãe de Guilherme, para que a mãe de Guilherme ela possa, sim, sentir novamente a vontade de viver e ela entender que Guilherme está em um bom lugar e onde quer que Guilherme esteja, vai estar olhando por ela. E, infelizmente, não era assim que nós queríamos. Nós queríamos ver Guilherme crescer, nós queríamos ver Guilherme com seu futuro promissor, um menino inteligente, um menino que tinha... O futuro era além. Quem somos nós até para dizer aonde Guilherme poderia chegar? Mas Deus sabe onde Guilherme pode chegar. E foi Deus que o chamou. E que a mãe de Guilherme tenha certeza
que todas as noites ela está nas minhas orações, assim como nos demais companheiros, para que ela possa, sim, reerguer essa cabeça e poder olhar para cima e dizer: eu tive um filho maravilhoso que, pelo pouco tempo de vida que passou aqui, deixou uma história, e uma história muito bonita. Então, muito obrigada. Deputada Jane Panta, deputado Tovar, logo após a deputada Camila. Presidente Adriano, senhores deputados, eu acredito que Vossa Excelência, eu, Camila, nós tivemos uma convivência mais elástica com o Guilherme. Guilherme entrou aqui em 2015, nós entramos também em 2015. Nós poucos meses antes. E tínhamos uma convivência extremamente harmônica, mas eu não quero falar e me ater tão somente, presidente, a Guilherme dentro do plenário da Assembleia. Porque aqui eu acredito que todos falarão mais ou menos a mesma coisa, da relação que Guilherme tem com os deputados, que já não estão mais aqui na casa, e também com os funcionários da casa. Eu quero falar um pouco de Guilherme fora do plenário da Assembleia. Quando nos encontrávamos, seja no São João, em Campina Grande, seja em alguns momentos de bate-papo para tomar um café, de alguns aprendizados que nós tivemos, e Cida, deu para perceber nas homenagens que Guilherme recebeu, como ele tinha um trânsito de bem-querência com todos os poderes, com todas as pessoas que conviviam. A vida da gente é muito mais, e é muito mais mesmo, do que esse plenário na Assembleia. Porque quando todos nós voltarmos para casa hoje, nós teremos as nossas convivências com nossos familiares, nossos filhos, esposos, esposas, vizinhos, os nossos pais, e acima de tudo com aqueles amigos que a gente construiu na vida. Guilherme se foi aos 28 anos de idade. Eu faço um comparativo da minha própria vida. Dos 28 anos de idade até a minha idade hoje, eu constituí família, tive 3 filhos, me elegi deputado estadual, ou seja, eu construí muito da minha vida até hoje que Guilherme não terá a oportunidade de construir, porque infelizmente Deus o levou, e tenho certeza que nesse momento, presidente, ele está olhando para a sessão, está olhando para todos nós e orando também para que nós façamos e tomemos as melhores atitudes, que nós sejamos mais assertivos, porque era isso que Guilherme fazia sempre, nos protegendo. Então, minha homenagem aqui ao meu querido amigo Guilherme. Eu fiquei com dó danado, presidente, quando eu tive, ainda na semana passada, que apagar o número de Guilherme da minha agenda, porque, enfim, eu acho que todos vocês fizeram isso. Enfim, sem muitas palavras. É minha homenagem, senhor presidente. Aprovada para Camila, é a próxima. Escrito logo após André Gadelha e depois a doutora Paula. Da tristeza. Como Tovar disse, a gente conviveu muito tempo com o Guilherme, desde 2015, Cida, é muito tempo. E Guilherme terminou ao longo dos anos, ele conseguiu ter um espaço que todos nós tínhamos contato com ele. Independente do que você precisasse na Assembleia, Guilherme terminou virando uma referência para todos nós. A gente trazia um problema, Guilherme vinha com a solução, a gente tinha uma dúvida, ele vinha com alguma solução, a gente tinha uma ideia, ele trazia e aumentava aquela nossa ideia, independente de lado político partidário, por mais que nós brincássemos sempre que ele estava aqui sempre com você, Adriano, lhe ajudando, lhe assessorando na mesa, mas ele conseguiu ser presente na vida de todos nós, como conseguiu ser presente na vida dos nossos funcionários. Tanto que esta casa, a gente ainda olha hoje, por mais que a vida tenha que continuar, por mais que, de fato, a gente não consiga parar, por mais que a vida não nos permita ficar parados, sofrendo, mas você consegue olhar nos olhos dos nossos funcionários da casa, consegue ver a tristeza que muitos deles ainda trazem desta dor, e talvez alguns nem tenham ainda, porque a ficha não cai, é muito difícil. Você está com um menino de 28 anos, cheio de vida, crescendo profissionalmente, crescendo no seu escritório de advocacia também, e de repente esse menino deixa de existir, esse menino não está aqui por um acidente ou fatalidade no momento de lazer. É uma perda muito grande para esta casa, é uma perda muito grande para os seus familiares, para os seus amigos. Como bem Tovar disse, o velório de Guilherme, a gente pôde ver a quantidade de meninos que, como ele, tinham e têm sonhos, e que todos sentiam a dor de ter sonhos interrompidos naquele momento por Guilherme. Fica aqui a minha solidariedade, o meu carinho, a sua mãe, as suas tias. Era algo que a gente olhava
De fato, tinham 3 tias de Guilherme aqui, você não sabia quem era a mãe, quem era a tia, de tanto carinho que elas tinham por ele, por ser um menino bom. A gente ouviu você falando isso, Adriana, agora. Quem não cuidava dos seus pais, quem não ama os seus pais, não pode ser uma pessoa boa. E Guilherme nos mostrou que, de fato, pelo carinho que as tias tinham, pelo amor que elas tinham, o zelo que elas tinham por ele era um menino bom de verdade. Então, é um lamento, é uma perda irreparável, é algo que nós vamos levar para sempre essa dor, para sempre essa tristeza. E acho que essa casa merecia parar uma semana, merecia parar essa sessão para falar de Guilherme e fazer essa homenagem. Então, que a sua família receba o conforto necessário, que Deus possa, só Deus mesmo, para confortar a dor de uma mãe, para confortar essa dor que todos estão sentindo. Então, que Deus esteja abençoando, que Deus o esteja, tenha o recebido e que esta casa saiba levar esse legado de Guilherme. Eu aprendi, só para encerrar, que com a morte, as pessoas que têm ou fizeram algo de bom, elas não morrem, elas permanecem dentro da gente. Eu aprendi isso com a morte de Painho. Você leva essa pessoa, o legado dessa pessoa vive em nós, cada um de nós aprendeu um pouco. Então, que a gente possa levar esse legado dele, daquele jeito dele, daquela forma dele adiante, porque é uma forma dele estar sempre vivo dentro do coração de todos nós. Obrigado, deputada Camila. Doutora Paula, doutor não, deputada André Gadelha, o próximo, logo após a doutora Paula. Senhor presidente, eu quero também externar esse momento dessa perda irreparável de Guilherme, pelo pouco tempo de convivência na casa, mas de quando ter chegado aqui, ter sido recebido por Guilherme, realmente me chamou a atenção pelo seu jeito cordial, educado, que foi, como bem Camila falou, menino bom. Né? A gente costuma chamar lá em Souza, quando o rapaz é bom, de menino bom. E é um menino de 28 anos, um cara do bem. Você via que ele não tinha maldade na conversa, ele não tinha a astúcia, mas era um cara de boa convivência. E ele tinha uma convivência ainda com a minha filha, com alguns amigos de Souza, e quando ele chegou, sou amigo de sua filha, sou amigo de alguns amigos seus de Souza, tal, e aí a gente fez uma amizade muito rápida, e quase todos os dias, eu em Souza, nos finais de semana, a gente trocava conversas e palavras sobre a semana vindoura da casa e como estava andando os serviços. A casa fez uma homenagem justa a um menino bom que deixará seu legado, apesar dos seus 28 anos, iniciando uma vida, porque nós nascemos e nos criamos vendo os nossos pais irem primeiro, né? E não os pais ver os seus filhos irem para outra vida primeiro. Então, isso é uma dor muito grande com a mãe, que a família está sentindo, com um jovem promissor perder sua vida do jeito que Guilherme perdeu, né? Uma fatalidade. E isso chocou a Paraíba, chocou nós deputados e funcionários, principalmente, que uma convivência há mais tempo e com mais horas, vamos dizer, de amizade e convívio, sentiu muito com a perda de Guilherme. Então, é lamentável. E quero deixar minha solidariedade a toda a família de Guilherme, a todos os amigos que nesse momento passam por essa dor, que Deus possa confortá-los, né, dando força no coração e aprender a conviver com a sua ausência. Né? Como bem a deputada Camila falou, quando eu perdi meu pai há 17 anos atrás, eu achava que eu não ia conseguir viver. E aí você tem que procurar mesmo Deus como nunca, Nossa Senhora. E logo após perdi a minha mãe, aí você acha que o mundo vai se acabar. Né? Mas aí Deus lhe dá o conforto, Deus lhe dá as energias e as forças necessárias para que você possa enfrentar o dia a dia, a luta, e você tem as suas obrigações. Eu acredito que Deus também vai acalentar e dar força à família de Guilherme. São minhas palavras de toda a força de sentimento nesse momento que a gente está vivendo. Do André Gadelha, a palavra agora para a doutora Paula é a próxima escrita. Logo após o deputado Eduardo Brito. Doutora Paula com a palavra. Nesse momento, eu quero dizer a todos vocês a minha maneira de acreditar. E acredito, como já dizia Platão, há 400 anos antes de Cristo. Ele acreditava na imortalidade da alma. E eu acredito que Guilherme é um ser humano divino e que
deve estar no plano espiritual, no plano metafísico, e que resta o quê? Todos nós rezarmos e agradecer a Deus por um pequeno espaço de tempo que Ele conviveu conosco, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, e rezar para que Deus console a sua mãe, suas tias, seus familiares, e que todos juntos, vamos continuar carregando o Guilherme no nosso coração. Mas também aproveitar para agradecer a gentileza, a delicadeza do presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, que de uma forma delicada, solidária, encomendou para cada deputado, representando as flores que nós todos gostaríamos de ter, de estar presente naquele enterro de Guilherme. E você, com seus gestos carinhosos, delicados, encomendou aquelas rosas para que todos nós pudéssemos nos despedir de Guilherme com amor, com rosas e com carinho. Vai, Guilherme, segue o teu caminho espiritual. É só isso. Ok, doutora Paula, muito obrigado por sua fala. Agora o deputado Tassiano Diniz, depois o deputado Sargento Neto, para a gente ir para o outro lado da bancada. Um momento para todos nós, não só deputados, mas servidores dessa casa, particularmente para mim, que pude conhecer e conviver e desfrutar da amizade de Guilherme desde o ano de 2019. Todos vocês são sabedores, estive de licença durante 4 meses, retornei a esta casa agora no dia 1º de setembro, e logo no dia 2, como todos vocês, fui pego de surpresa com essa partida precoce de Guilherme Benício, um jovem de 28 anos de idade, brilhante profissional, mas mais do que isso, um ser humano ímpar, aquele cara que sempre buscou a harmonia de todos e sempre, com sua astúcia, com sua capacidade, pôde agregar e contribuir efetivamente nos momentos mais difíceis desta casa, mas também nos momentos particulares. Cada um aqui, que Guilherme soubesse que tinha um problema, mesmo que fosse a parte da Assembleia, ele chegava, se colocava à disposição e buscava contribuir da sua melhor forma possível. Nos deixa um aprendizado, um ensinamento muito grande, mas também tenho certeza que na nossa memória, no nosso coração, ficará marcada a sua pessoa exemplar como um todo. E aqui, mais uma vez, poder a sua mãe, ao seu pai, a seus irmãos, tias, todos os familiares, a nós amigos, prestar essa homenagem e pedir a Deus que conforte o coração de todos nós para podermos ter força, superar essa adversidade e seguir em frente, buscando sempre lembrar a Guilherme. Parabenizar toda a mesa diretora da casa, em nome do presidente Adriano, por essa justa homenagem, pelo projeto que irá eternizar e imortalizar o nome de Guilherme Benício aqui na nossa casa. Obrigado, presidente. Ok, deputado Tassiano Diniz, deputado Sargento Neto é o próximo inscrito. Senhor presidente, demais parlamentares, a palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E creio eu que, igual a todos os deputados de primeiro mandato, sempre que a gente precisava de um auxílio, a gente ligava para Guilherme. Guilherme foi aquele que, assim que nós chegamos aqui na Assembleia, ele estendeu a mão, ensinou os caminhos legislativos de alguns deputados, e a gente foi pego de surpresa. Foi pego de surpresa. Inclusive, senhor presidente, no domingo, eu tinha mandado uma mensagem para Guilherme às 14h30,
e de imediato ele respondeu. E depois, através do grupo, né, dos deputados, eu fiquei sabendo. Então, a gente vê que a gente faz tantos planos na vida, principalmente ele, que era jovem, né, um jovem promissor e que tinha uma carreira brilhante, mas que, mesmo, né, ele sendo aí um funcionário efetivo da casa, ele sempre dava atenção, ele sempre tratava todos com respeito, com carinho, com atenção. Se você ligasse para ele, né, se ele não respondesse na hora, de imediato, ele te retornava: deputado, o que é que está faltando? Dando a atenção que a gente precisava. Então, a gente lamenta, né, pela morte precoce, mas a gente diz que a certeza que nós temos a única certeza que nós temos, a palavra de Deus também diz, que é a morte, né? A gente planeja tanta coisa, coisas futuras, coisas para daqui a 3, 4, 5, 10 anos, mas o amanhã pertence a Deus, né? E permitiu Deus, né, que pudesse levar um rapaz tão jovem, né, com tantos favores já prestados a essa casa, né, que ele nos deixasse. E eu tenho certeza que a tristeza maior, né, e que a gente pede a Deus que possa consolar são seus familiares, né, aquelas pessoas bem mais próximas. Inclusive, aqui a gente sabe que tem alguns funcionários que tinham uma aproximação maior, como o Neto, né? Neto é o cara que tinha uma maior aproximação com o Guilherme. E eu sei que hoje eu ali, lá no seu escritório, falando, mas a gente sente aquele vazio de sempre estar ali, Guilherme brincando, rindo, né, brincando com o Neto, com os demais funcionários. Mas aí a gente pede a Deus, né, que possa aí consolar os corações de cada um dessa casa, e principalmente daqueles, né, que chegaram agora, que tiveram uma atenção especial pelo nosso amigo Guilherme. Muito Neto, agradeço a sua fala. E a deputada Francisca Mota é a próxima e a primeira do lado da esquerda da bancada. Colegas deputadas e deputados, eu também repito as palavras aqui do Sargento Neto, que eu conheci Guilherme agora. Eu estava afastada da Assembleia e conheci agora. Mas na quinta-feira, eu tinha uma sessão especial e havia necessidade de uma publicação no Diário Oficial, e a resolutividade dele. Ele, na hora que saiu esse Diário Oficial, que ele notou que eu estava preocupada, na mesma hora ele mandou para mim a cópia, e no dia que eu tinha sempre procurava, né, as nossas dúvidas, no dia que tomei o conhecimento, eu pensei logo no deputado presidente Adriano Galdino, que é de nós todos aqui, é o que tinha maior convivência com o Guilherme. E os outros deputados também, que já estavam em outros mandatos anteriores ao meu. Então, quando cheguei no velório, deputado, né, bom, mas eu fiquei impressionada pelos depoimentos dos deputados que estiveram aqui antes de mim, que foram deputados e realmente usufruíram mais da convivência com o Guilherme, e o sentimento dos funcionários. Então, me chamou a atenção. Então, era a convivência que ele tinha também com os funcionários da casa. Era tanto choro que uma hora eu pensei que estava chegando os familiares dele, mas eram os funcionários da casa. Outra coisa que me chamou a atenção, eu já vim aqui outros deputados que foram velados aqui, eu nunca vi Grinalda começando ali, dos corrimões da Assembleia até dentro. Eu nunca vi um número tão grande. Ali estava o respeito, o amor, o que ele representou para todos. Então, realmente, apesar de não ter tido muita convivência, mas uma admiração muito grande, e fiquei muitos dias até ir aqui dizer que nós, deputados, foi não sei de quem partiu a ideia, coisa mais certa foi ter ficado esses dias realmente em recesso. Nem nós, e principalmente os funcionários, os amigos, como o Neto, como todos, eles não teriam, assim, condições de estarem aqui na terça-feira. Com certeza não estariam aqui, acho, com a cabeça boa. Então, nossos sentimentos para todos, e que Deus tome conta a partir de agora da alma dele. Ok, deputada
Francisca Mota, para falar em neto, o nosso neto hoje está aniversariando. Em nome de todos que fazem a Casa das Pessoas, o nosso cumprimento a você. Saúde e paz, neto. Vida longa, que Deus continue lhe abençoando. E vamos ter a fala do deputado Chico Mendes, depois da deputada Cida, aí a gente volta ao começo ali com o deputado Alexandre. Mas antes eu gostaria de fazer um registro, né? Na cidade da minha querida cidade de Pocinhos, faleceu hoje, pela manhã, o nosso Deginaldo. Era o nosso cantor brega, né? Ele era uma sumidade naquilo que sempre fez, cantar músicas bregas com a perfeição enorme. Felizmente, a grande mídia não o conheceu, né? E não o levou para os grandes palcos. Mas para quem mora em Pocinhos, quem conviveu com ele, quem ouviu ele cantar as músicas bregas, sabe do seu talento e da sua competência. Em nome de todos que fazem a família Florencio, eu quero deixar aqui os meus votos de pesar a esse grande companheiro que se foi, Deginaldo, conhecido por Degi, o cantor brega das multidões. Mas vamos continuar com a nossa sessão. Deputado Chico Mendes com a palavra, logo após a deputada Cida Ramos. Pois não. Essa semana, Como é o nome dele? Também, vereador jovem. Zé Nilton, né? Também todos os dois por infarto. Então, Mandar a mesa registrar esses votos de pesar e mandar para as famílias envolvidas, tanto o peditório da deputada doutora Paula, como também o meu também com relação à família de Deginaldo. É para Chico Mendes com a palavra. Uma mente fantástica, um ser humano diferenciado, um servidor público competente, capaz, moderno, atualizado com as exigências do que o mundo pede de quem, obviamente, trabalha no serviço público. Os adjetivos para a gente, obviamente, falar de Guilherme, eu acho que levaria tempo demais. O jeito aqui é inteligente, dessa forma que nós estamos fazendo, mas Guilherme caberia em tudo, caberia em todos os adjetivos bons que, obviamente, nós pudéssemos encontrar aqui nessa tarde memorável e especial por fazer realmente essa homenagem a Guilherme. Eu conheci como alguns deputados novos que chegaram aqui agora, a exemplo de Chica Mota, apesar de ser da casa antiga, eu conheci agora também. E já trazia a referência do deputado Jeová como um jovem diferenciado. E a vida, para a gente que vai ganhando experiência, um pouco mais velho do que os demais, nós sabemos que ela não me reserva surpresas. As fatalidades, as tragédias e, obviamente, ela sempre nos pega de surpresa. Eu, particularmente, fui pego de surpresa, como todos vocês, e a Paraíba, com a ausência agora do nosso querido doutor Guilherme, como eu costumava chamá-lo. E aprendi a gostar dele tão rápido, todo mundo aqui, eu acho, pela leveza do ser que ele tinha, pela sua serenidade, humildade, ao mesmo tempo nos transmitia paz e segurança no que fazíamos aqui. Na certeza de que a nossa casa estava protegida por ele, de um jeito ou de outro, ele sempre pensava na casa como um todo. Estava sempre cuidando da imagem da casa, orientando aos pares aqui, a todos. Quando era cobrado, ele sempre estava presente. E aí, gente, guardar as boas lembranças de Guilherme, guardar, claro. Eu tenho certeza absoluta que, além de todos nós, o presidente dessa casa é o que mais está sofrendo com isso, com esse momento, com essa ausência, Adriano. Eu sei que você vai demorar muito, obviamente, a
adquirir essa paz espiritual de compreender a ausência de Guilherme. Agora, essa casa vai continuar sendo conduzida por Neto, que está de parabéns, aí receba aí nossos parabéns, Neto, pelo seu aniversário. Vai continuar sendo conduzida, porque, presidente, sempre foi seu intuito de fazer com que ela seja um exemplo aqui dentro e fora do parlamento. E eu sugeria, gente, aí poderia ser uma reunião de líderes depois, quem sabe, né? Eu sugeria que nós fizéssemos, sim, uma reunião e, ao menos, esse término de trabalhos até o final de novembro, início de dezembro, nós pudéssemos, no bom sentido, dar uma trégua, permitir que a mesa diretora e a nossa presidência aqui como um todo reorganizasse tudo e aqui nós externássemos o respeito que todos nós temos por Guilherme, permitindo que, dando um tempo, para alguns debates que a gente faz parte do parlamento, é necessário, mas que eu gostaria de solicitar, sugerir que esses ânimos se acalmassem nesse curto período que falta, até o final de novembro, início de dezembro, para que nós dessemos esse tempo a todos nós, mas também à presidência, para que nós pudéssemos, em memória de Guilherme, continuar com essa serenidade que ele trazia para dentro desse plenário e para fora da Assembleia, na garantia das pautas republicanas e da boa imagem da Assembleia. Então, fica a minha sugestão que, numa reunião de líderes, se for o caso, presidente, a gente possa fazer novamente esse movimento. Eu deixo aqui a toda a família minhas condolências e a Guilherme a gratidão pela orientação que ele me deu enquanto estava aqui. Obrigado, amigo. Deus tenha você aí no céu. Uma salva de palmas, Guilherme. De pé, todos nós. Deputada Cida Ramos é a próxima. Inscrita logo após o deputado Alexandre. Presidente, demais deputados, imprensa, todos que nos acompanham, eu parto do princípio valorativo de que toda vida ela deve ser lamentada quando perdida. Por mais errante que a vida possa ser conduzida, ela vale ser lamentada. Eu aprendi desde cedo com minha avó em Mari de que ninguém morre em vida e que, por mais difícil que as condições que nos são apresentadas possa parecer, nós temos, sim, que celebrar a vida. Aprendi isso desde cedo. E Guilherme, a morte de Guilherme foi muita ruptura, Camila. Morte é ruptura, mas a de Guilherme, ela se expressou de forma mais forte como ruptura pela idade, pela forma trágica como aconteceu, inesperada. Não nos deu tempo de dizer um adeus, de dizer o que ele representava para cada um. Guilherme era, sobretudo, alguém, Chico, que na política é muito difícil a gente ter amigos aqui. Esse não é o meio para a gente fazer amizades. A relação entre a gente ela é muito dura. Guilherme conseguia trazer leveza, respeito, e mesmo quando a gente discordava dele, ele procurava um elemento de entendimento. Essa é a grande virtude, foi a grande virtude. Lamentar a morte de Guilherme é lamentar a juventude, o momento em que ele vivia, ele ter superado tantas dificuldades e estar no seu melhor momento. Portanto, Guilherme representou muito para a Assembleia, mas representou na vida da gente. Eu tive a alegria de tê-lo como amigo. Ele estudou com a minha filha mais nova, né? Me tinha um respeito, uma admiração e um carinho que era recíproco.
E eu digo aqui, presidente, Guilherme, tem pessoas que a gente costuma dizer ninguém é insubstituível, mas tem pessoas que a gente demora muito, mas muito tempo para repor o significado profissional, de amizade, da pessoa humana que era Guilherme. Ele vai estar sempre na minha memória e no meu coração. Como eu dizia, galego bonito de olho verde, repleto de qualidades, de valores e, sobretudo, alguém que merece que a morte seja muito lamentada, não pelo o profissional, pelo papel apenas que ele exercia aqui, mas pelo ser humano extraordinário que ele conseguia ser. É só ver o tanto de pessoas que lamentaram a morte dele, pessoas que nem aqui moravam, pessoas que souberam, pessoas que conheciam um pedaço da história de vida dele. Eu só posso dizer a essa mãe a dor profunda que certamente ela vai carregar para o resto da vida. Ela tenha certeza que um pedacinho, cada um de nós carregamos parte dela. Portanto, presidente, toda honra à pessoa humana que Guilherme foi e que continuará sendo nas nossas memórias e na nossa trajetória, porque ele fez parte da nossa trajetória. Ok, deputada Cida Ramos. Deputado Alexandre, o deputado Tião pede preferência, eu peço venha para passar para o deputado Tião a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, eu tenho quase 33 anos nessa casa. Nunca vi uma pessoa mais dedicada do que Guilherme. Nunca vi uma pessoa jovem, 8 anos aqui com a gente e aprendeu tão rapidamente. Ele, eu dizia sempre, ele era o nosso anjo da guarda. Ele era a pessoa que olhava para todos os deputados e servidores. E isso me marcou muito quando eu me dirigi a ele. E quando eu vejo hoje Neto ali atrás do presidente, a imagem que nós temos é que ele está pertinho da gente. Então, eu não tenho palavras para dizer pela tristeza, o tamanho da tristeza que eu, e com certeza todos nós sentimos quando o perdemos. Espero que ele continue, senhor presidente, sendo nosso anjo da guarda, porque ninguém amava mais essa casa do que Guilherme. Ninguém vivia mais essa casa do que Guilherme. Isso eu digo porque eu passei 33 anos e posso externar esse pensamento, que é o pensamento meu, não. É o pensamento dos funcionários, servidores e de quem está aqui presente. Então, senti muito, infelizmente a vida é assim. E eu dizia à mãe dele, no dia do velório, eu entendo a sua dor. E ela disse, deputado, nesse recinto, só o senhor entende a minha dor. Porque um pai perdeu um filho. Tristeza. Obrigado, presidente. Ok, deputado Tião Gomes. Deputado Alexandre, com a palavra. Boa tarde, senhoras e senhores aqui presentes nessa casa. Foi-se falado aqui que conviveram pouco com o Guilherme. Mas, de todos aqui, quem menos conviveu, talvez tenha sido a minha pessoa. Quando o Guilherme partiu, eu só tinha 15 dias nessa casa. Foi 15 dias que eu tive de contato com ele todos os dias, trocando mensagens, ligação, tirando dúvidas, para poder melhor conduzir meus trabalhos aqui nessa casa. E Guilherme, domingo
durante a noite, no sábado, qualquer hora, ele estava me respondendo. Quando chegou a notícia para mim, eu disse: eu não sou muito amigo dele, não tenho muito contato, mas eu tenho que prestigiar a homenagem, o último adeus a um grande profissional que a casa tem. E me deslocando da minha cidade até aqui, eu pensava em um momento para fazer o discurso e falar sobre Guilherme, e não via palavras, não via nenhum momento em especial, como alguns tiveram, de momento de lazer com ele, ou de algo tão importante aqui dentro da casa. Mas eu via a vida, como a vida é tão passageira. Às vezes nós convivemos com uma pessoa, ou com várias, com familiares ou com amigos, por muito tempo, 10, 20, 30 anos, e às vezes não damos valor tão quanto aquela pessoa merece. E em 15 dias, Neto, eu vi o quanto Guilherme era especial aqui para essa casa. O quanto ele era especial para todos que aqui convivem, seja ele como deputado, seja ele como funcionário, e até mesmo pessoas que não são funcionários dessa casa, como a imprensa, registrava na segunda-feira, após o seu sepultamento, a importância que Guilherme tinha para esta casa, o trabalho que ele exercia dentro desta casa, mas que também fora dessa casa, além de ser um irmão, um amigo, um filho, um sobrinho, ele tinha também pelo seu trabalho da advocacia. Diversos juízes, promotores, pessoas do poder judiciário falava tão bem de Guilherme. E eu via, caramba, por que que Deus já chamou esse rapaz com um futuro tão brilhante? E pensando, eu tive a resposta de que sempre tive. Na vida nós temos um propósito, na vida nós temos uma missão. Guilherme veio para a Terra e cumpriu sua missão. E a sua volta ao mundo eterno, Deus busca de diversas formas para que você volte para Ele. Foi de uma forma trágica? Foi. Mas serve de lição também para que nos momentos felizes nós podemos partir. No momento de lazer, a gente também pode ir. Não é só no momento de dor, de um acidente de carro, uma doença, algo do tipo, ou da idade, que a gente pode partir. Então, que possamos aproveitar mais a vida, podemos mais aproveitar mais o hoje, não deixando nada para amanhã, e sim fazendo hoje. Então, em nome de Guilherme, gostaria de me expressar essa homenagem a todos os funcionários aqui dessa casa. Se sinta abraçado, Guilherme, e que leve para a mãe dele este grande abraço que fala aqui. Muito obrigado a todos. Deputado João Paulo, agora com a palavra, logo após o deputado Wilson Filho. Senhor presidente, caros colegas deputados e deputadas, todos que fazem parte dessa casa, nosso amigo Guilherme, por pouco tempo de convivência que tive, mas sempre buscou a nos ajudar, sempre buscou a sempre resolver aquilo que a gente, principalmente eu, deputado de primeiro mandato, antes de assumir mesmo, alguns momentos de convivência que tive com o senhor, ele estava presente, e sempre aquele jeito agradável, menino novo, simpático, buscava
melhor consenso entre todos nós e, infelizmente, aconteceu essa tragédia e perdeu sua vida. A nossa vida pertence a Deus e Ele é quem sabe os momentos, né? A gente lamenta também pela dor que a sua mãe está passando e vai passar por muito tempo. É um filho único, menino bom, menino que chegou nessa casa aqui, acho que ele é de menor, né? Eu não sei se realmente foi isso, mas passou aqui em um concurso mostrando sua competência. E além de sua competência, uma pessoa de um bom convívio. Então, que Deus o tenha em um bom lugar. E para finalizar, quero aqui parabenizar nosso amigo Neto, que Deus lhe deu muitos anos de vida, pelas suas qualidades também, Neto, certo? Um menino bom e também sempre nos ajuda e está aqui para contribuir com nós, legisladores, e que meus parabéns e Deus dê muitos anos de vida. Obrigado, senhor presidente. Deputado Wilson Filho, com a palavra, logo após a deputada Daniele do Vale. Presidente Adriano, demais colegas deputados, realmente é um momento difícil, a primeira sessão após a partida de Guilherme, como muito bem foi colocado, conseguia ser unânime entre todos os deputados, competente. Para mim, que sou o deputado agora ao lado de Alexandre de Zezé, os deputados mais jovens da Assembleia, eu via em Guilherme um grande exemplo para a nossa geração, Silvio. É muito bom ver um jovem se destacando, é muito bom ver um jovem sendo exemplo para tantos outros. Quantos e quantos aqui se inspiravam na dedicação de Guilherme para conseguir cumprir a sua rotina, suas obrigações, seus compromissos, com desenvoltura, com alegria, com vontade das coisas darem certo, que eu acho que é o que faz o grande diferencial de um servidor público, é ter vontade que as coisas deem certo, e ele tinha a cada dia, sem hora para responder mensagens, sem hora para responder às demandas da Assembleia. Se nós hoje temos a maior produção da história de todos os anos dessa Assembleia, é tanto graças também ao comprometimento de Guilherme como secretário-geral, eu que estava com ele no dia da partida, eu estava com ele naquele sábado à tarde, e por destino acabamos tomando voltas diferentes e acabou acontecendo a fatalidade. Então eu disse à mãe dele, e repito agora, na missa de sétimo dia, que ela tinha um filho extraordinário e que ela saiba com convicção disso, em nome de toda a Assembleia. Era essa a nossa homenagem. Deputado Wilson Filho, deputado Daniele do Vale, logo após o deputado Caio Roberto. Foi unanimidade todas as homenagens que foram prestadas a Guilherme. Eu, particularmente, conheci Guilherme quando ainda era funcionária e servidora desta casa, né? Então, ainda não tinha nem assumido o cargo de deputada e a gente já pôde desfrutar da sua amizade e nos entristece, mas, como foi externado por vários colegas e várias pessoas, generosidade, cordialidade, inteligência e juventude. Uns partilharam apenas por conhecer de longe da juventude dele. Outros partilharam da sua generosidade. Outros partilharam da sua inteligência. E outros da sua cordialidade. Graças a Deus que eu pude partilhar de Guilherme desses 4 adjetivos que são fundamentais para o ser humano. E Guilherme deixa na minha história de vida o exemplo dele como servidor desta casa, como uma pessoa amiga e leal. Deus abençoe. Obrigada a todos. Deputado Caio Roberto, com a palavra. Adriano, é unânime aqui a opinião sobre quanto Guilherme era um profissional extremamente competente. Mas eu tive a oportunidade de conviver não com o assessor, com o secretário, mas com o ser humano Guilherme, aqui fora da Casa de Deputados Pessoa. E tive a alegria de compartilhar, né, de alguns momentos com o Guilherme, uma pessoa
que tinha uma vontade de viver enorme, era um guerreiro, um batalhador, estava conquistando suas coisinhas, encontrava com o Guilherme, às vezes, quando caminhava pela manhã ali na Orla do Cabo Branco, num flat que ele comprou ali perto do final do Cabo Branco, e sempre encontrava com o Guilherme ali na varanda do flat. Ele me parece que tinha comprado um apartamento maior agora. Às vezes encontrava com o Guilherme aproveitando a vida em algumas festas também, mas sempre de forma muito responsável, acaba bom, namorador, né, Neto? Mas sempre muito responsável, carregava uma alegria de viver muito grande. E realmente são as coisas da vida que a gente não entende, que só quem entende é Deus. E, sobretudo, por causa da forma como aconteceu, né? Uma fatalidade e que nos entristeceu muito. E eu vou, diferente do que Tovar falou, que apagou a conversa com o Guilherme, eu, por umas 5 vezes já, depois já com o Guilherme no WhatsApp, e não tenho coragem de apagar. Então, Guilhermão, que você continue aqui presente nos nossos corações e conduzindo os trabalhos da Assembleia aí de cima. A gente vai tocando aqui de baixo e a gente se encontra um dia aí. Grande abraço, meu irmão. Fique com Deus. Ok, deputado Caio Roberto, para Silvia Benjamin, a próxima a falar. Logo depois, deputado Evásio. Depois vamos companheiro da mesa para a gente encerrar. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas deputadas, colegas deputados. É com profundo pesar que eu hoje estou aqui, depois de aproximadamente 5 meses que conheci o nosso secretário legislativo, Guilherme. Foi uma das pessoas que eu primeiro conheci aqui, que me recebeu muito bem, sempre muito prestativo, sempre muito solícito, atencioso, cordial, cortês. Então, todos esses adjetivos que tantas e tantas pessoas já falaram aqui. E no domingo do velório de Guilherme, eu cheguei aqui mais ou menos 12h30, 1h. Tive a oportunidade de conversar com a mãe dele, com a tia, com alguns amigos, com vários servidores aqui da casa. Foi muito emocionante, assim, um momento de muita tristeza. Conversei com a tia que estava mais abalada assim no momento. Falei sobre o que nós, deputados e deputadas, devíamos a Guilherme, de tanta atenção, de tanto apoio. Como foi falado já aqui, eu liguei várias vezes para ele, mandei mensagem pelo WhatsApp, e ele sempre ali pronto para prestar um esclarecimento, dar uma ajuda no que nós precisássemos aqui nesta casa. Então, fico feliz por ele estar sendo eternizado agora aqui nesta casa através desse projeto de resolução do presidente Adriano, que denomina o nome da secretaria de Guilherme Benício de Castro Neto, porque eu sei que ele nunca será esquecido por esta casa, por todos os serviços prestados. E é uma coisa inexplicável aquela tragédia, nós não entendemos, nós não temos como entender, e o que nos resta é aceitar, é entregar a Deus. Sei que a tristeza é grande no momento, queria me solidarizar muito com a família dele, com a mãe, com a tia, com os amigos, com os servidores dessa casa, com todos os deputados, com vocês Neto, e vocês que estavam sempre bem próximos, junto com o Guilherme. Aproveito também para lhe parabenizar, Neto. Felicidades para você, que Deus abençoe e dê muitos anos de vida. E dizer que o que nos acalenta também, na minha concepção, é que eu tenho certeza que Guilherme está no local bem melhor do que nós aqui. Então, muitas bênçãos para a família dele. Como a doutora Jane falou, colocarei também a mãe dele em nossas orações. Nós que somos mãe, Ave Maria, sabemos que só imaginar e perder o filho, a dor já é grande.
Então, meu abraço a todos vocês que estão nos assistindo. Talvez a mãe dele também esteja assistindo essa homenagem, linda homenagem prestada pela Assembleia Legislativa ao nosso querido Guilherme. Obrigada a todos. Deputado Evásio Bezerra, para depois a gente começar aqui na bancada. Senhor presidente, colegas deputadas, colegas deputados, nós somos todos tolhidos, tomados de surpresa com a fatídica notícia da morte de Guilherme. Custava-me crer. Inicialmente, uma postagem de Cida, depois de uma de Camila, elas foram progredindo, evoluindo, e chegamos a uma realidade, a um sentimento que nenhum de nós queria sentir. Na verdade, o ser humano ele não está preparado para a morte. Pode ter 10, pode ter 100, pode ter 100 anos. O ser humano não se prepara para isso. Essa é uma verdade que nós não temos o que fugir. Como dizia a deputada Francisca, nós chegamos a testemunhar aqui até um encontro de gerações, porque choravam os jovens amigos de Guilherme, choravam os servidores desta casa, praticamente todos comovidos, emocionados. Iam as lágrimas muitos deputados que se faziam presente, com certeza até aqueles que não puderam aqui vir, mas jamais deixaram de emprestar solidariedade a Guilherme. Uma outra realidade é que, pela nossa natureza, deputado Wilson, o normal são os filhos sepultarem os pais. Nós testemunhamos aqui o sentimento, a emoção de um pai que teve que sepultar uma filha, que foi o deputado Tião. Imagine a mãe de Guilherme, cidadã pobre, lutadora, sofrida, que deu seu sangue, sua vida, sua alma para educar Guilherme e como bem educou. E de repente, Cida, perdeu uma joia rara, perdeu o seu tesouro. E eu acho que era esse o meu sentimento, o sentimento de todos nós. Passamos o dia, eu não sabia nem assim traduzir o meu sentimento. Uma dor profunda, um jovem cheio de vida, cheio de esperança. Eu comentei com alguns amigos da imprensa, com alguns colegas deputados, que a instituição Assembleia perdeu e perdeu muito. Nós, individualmente, perdemos e perdemos muito. A Assembleia perdeu um dos seus grandes quadros durante toda a sua história. Toda a sua história. Cara concursado, que não devia favor a ninguém, que soube conquistar, que soube ocupar espaço por seus méritos, por seu modo de ser, por seu carisma, por sua lealdade, por sua correção. A instituição, deputada Silvia, perde muito. Agora, de todos nós aqui, que perdemos também individualmente e coletivamente, quem mais perde é o nosso presidente, deputado Adriano. Tenho certeza que muitas vezes, Adriano, eu quero aqui consultar a mesa, era consultar Guilherme, consultar a Neto, mas principalmente Guilherme, que me perdoe, Neto, pela irmandade que você tinha com ele, isso não lhe toca com toda certeza, mas Guilherme era a estrela maior. Guilherme era os braços, as pernas e até um pedaço da cabeça de Adriano, com certeza pela orientação que ele passava ao presidente. Guilherme, você nos deixa uma saudade imensa, uma saudade profunda, saudade imensa. E o céu está em festa, nós estamos comovidos, tristes. Deus te acolheu, descansa em paz, amigo. Que Deus te guarde. Temos 4 deputados online, né? Eu vou perguntar ao deputado Chiol, que já sinalizou que quer dar uma palavra também. O deputado Valber está online, o deputado Dr. Romualdo e Galego de Souza. Se também quiser usar a palavra, será facultada a palavra já. Deputado Chiol com a palavra. Meu bom dia, boa tarde, né, a todos e todas. Um momento de muita tristeza para a gente ver um jovem que tinha um futuro enorme eu acho que Guilherme não morreu, ele foi arrebatado. É uma pessoa que eu admirava muito. A gente
que saiu de baixo e conquistou novos postos na vida, termina aqui admirando muito pessoas como o Guilherme. Guilherme é referência para muitas pessoas. Eu achava ele um cara muito inovador, sempre que queria algo diferente, procurava, e ele era sempre muito acolhedor e aceitava essas inovações para a Assembleia. E eu queria relatar que nos últimos dias eu vinha conversando com o Guilherme sobre um projeto que a gente estava em comum conversa também com o Neto e com o presidente Adriano Galdino, que é de instituir dentro da Assembleia Legislativa da Paraíba um programa de estágios para dar oportunidade aos jovens paraibanos que querem arrumar o seu primeiro emprego, a sua primeira experiência profissional, que queiram, de alguma forma, ganhar experiência, mesmo estudando, e a Assembleia ser essa porta para jovens paraibanos. E Guilherme foi muito receptivo, muito acolhedor dessa ideia. Ele também tem uma história muito bacana de ser estagiário de vários espaços do poder na Paraíba. Ele começou sua militância política, inclusive dentro do movimento estudantil. Ele tem uma história, apesar de curta, de 28 anos, mas uma história bem intensa. Começou muito cedo e foi galgando postos com muita precocidade. E essa precocidade de Guilherme admirava muito. Eu era um grande fã de Guilherme, porque ele conseguiu muita coisa muito rápido. E isso é um legado que ele deixa para nós jovens, para a juventude paraibana. E eu tenho uma proposta aqui, levar à mesa diretora, que essa proposta de um programa de estagiários na Assembleia Legislativa leve o nome de Guilherme Benício de Castro. A gente possa institucionalizar o programa de estágios. Protocolei hoje um projeto de resolução para que a Assembleia denomine o nome de Guilherme no programa de estágios que será instituído na Assembleia Legislativa da Paraíba. Essa é uma singela homenagem que a gente pode prestar a essa pessoa que teria um futuro brilhante, mas que inspira muito, muito a gente, e quero que a figura de Guilherme possa inspirar aí também outros paraibanos e paraibanas que começam sua vida acadêmica, política e profissional. Vá em paz, meu amigo, minha solidariedade a você, Neto, que era a pareia dele, a toda a sua equipe, a Carol, minha solidariedade ao presidente Adriano Galdino, porque ele era um braço muito forte do deputado Adriano. O Adriano sabe quanto essa perda vai ser significativa para a sua gestão. E minha solidariedade principalmente à família de Guilherme, que Deus abençoe com muita força. Mas, Guilherme, gratidão a você, muito obrigado mesmo pelos momentos que a gente aprendeu contigo, seu jeito trabalhador, conciliador, político, que a gente leva para a nossa vida pelos restos dos nossos dias. Tá em paz, meu amigo, Deus abençoe Guilherme, que Deus abençoe também a nossa Assembleia. Vou chamar aqui os deputados que estão online, antes de passar a palavra aqui para a mesa. O deputado Valber Vigolino está online, vai usar a palavra. Deputado Adriano, eu cumpri meu papel com o Guilherme em vida, né? Honrei, admirei, considerei, e eu prefiro o silêncio nesse momento. Minha homenagem vai ser, eu já fiz em vida, e eu gostaria de passar a palavra para outro deputado. Deputado Dr. Romualdo. Deputado Galego de Souza está online também. Quando eles entrarem novamente, a gente o chama. Então, vamos começar aqui por Fábio Ramalho. Deputado Fábio Ramalho com a palavra. Presidente, eu observando no início aqui da legislatura, deputado Júnior, a gente avalia as pessoas não pelas palavras, mas por ações e por gestos. E o que a gente pode observar, e aí exclusivamente nós que iniciamos o mandato,
este ano, Conceição, é que Guilherme apontava 3 grandes pontos para um grande ser humano. Inteligência, pela capacidade de aqui estar, não como comissionado, não como prestador, mas como concursado dessa casa. E a outra, muito importante, a sabedoria que Deus deu a ele para poder, dentro de um ambiente como esse, poder ter a oportunidade de ser isso aqui, de ser essa unanimidade, não só com os parlamentares, não só com os servidores, mas em Campina Grande, quando a gente falava na imprensa, as pessoas que o conheciam, ex-deputados, sabiam a importância que Guilherme tinha para esta casa. E um grande ponto que eu acredito que seja uma das maiores virtudes do ser humano, minha querida Cida, é gratidão. E eu via nas palavras e sempre nas conversas com Guilherme a gratidão que ele tinha a Vossa Excelência, presidente, pela confiança que o senhor depositava nele e que ele sabia acolher, fazendo com que, mais do que tudo, a sua palavra sempre não era uma determinação de ordem, mas era para ser seguida como obediência àquilo que o ser humano mais precisa ter, deputada Francisca, que é a gratidão. Eu acredito que esses 3 pontos que Deus deu a Guilherme, eu acredito que ele deixou para não só cada um de nós, mas para a família, para aqueles que puderam acompanhar. E não é fácil uma mãe ou um pai enterrar um filho com 28 anos de idade, na sua plenitude de trabalho, de desenvolvimento. Então, aqui, mesmo sem o longo do convívio, mas na observância de um simples campinotense que sou, de olhar as pessoas não só pelas palavras, mas pelas ações. Então, Guilherme tinha isso, inteligência, sabedoria e gratidão, e com essa gratidão, a obediência à Vossa Excelência. Então, que Deus possa confortar eternamente a família e que nós possamos cada vez mais procurar aos poucos se adaptar com a ausência de Guilherme. E aí, na virada da vida, nós aqui falamos de Guilherme e também podendo parabenizar o dia do aniversário do nosso querido neto, que tenho certeza que, dentre nós, talvez seja um dos corações mais feridos e aqueles que mais sentem a sua falta. Então, parabéns, neto, que Deus possa lhe abençoar com saúde, paz e sabedoria. Deputado Júnior Araújo é o próximo inscrito, depois deputado Felipe Leitão e Eduardo Carneiro. Eu também, presidente. Ok, deputado Romualdo. Já lhe chamei, você não respondeu, mas lhe chamo já já. Presidente, a palavra morte, na sua essência, no seu significado, ela diz que é a interrupção definitiva da vida. É o fim de uma vida humana. E quando a morte chega de uma maneira tão repentina, aos 28 anos de idade, um jovem que esboçava diversas qualidades, foi muito dito aqui, muitos adjetivos com relação à pessoa de Guilherme, que era inteligente, que era sábio, que era maduro, mas uma se destacava. Era justamente a sua presteza, maneira como ele estava sempre acessível a todos nós, seja um dia de semana, seja um feriado, seja um final de semana, na hora do seu lazer, Guilherme sempre estava lá, a nos servir, a estar orientando, muitas vezes, mesmo com os seus 28 anos de idade, mas aconselhando, agir aqui dentro como um grande magistrado, sempre mantendo o equilíbrio em uma casa parlamentar em que, por natureza, ela muitas vezes
têm temperamentos diferentes, têm ideologias distintas, e ele sempre estava ali, transitando entre oposição, situação, e de maneira muito cordial, respeitosa, sempre servindo a todos nós. Eu lembro de Guilherme, e assim como muitos tiveram a oportunidade de conhecê-lo aqui apenas dentro do recinto das suas atividades, das suas obrigações dentro da Assembleia, mas eu tive o privilégio também de conviver com Guilherme fora da casa, em momentos de lazer, em momentos de descontração. Tivemos em algumas oportunidades todos juntos, em momentos assim que ficarão sem dúvida marcada. Lembro aqui quando nós fizemos, presidente, em 2019 nós fizemos aquela sessão itinerante na cidade de Cajazeiras, e praticamente nós chegamos à cidade de Cajazeiras no início da tarde e entramos noite adentro, madrugada adentro, brincando, eu, Camila, Tassiano, Wilson, estava Tovar, Anderson Monteiro, diria assim, como vocês batizaram lá em 2019, como Tião, Genival, que também não está mais aqui, que batizaram assim aquela geração de novos deputados que chegou aqui em 2019, os cabeça preta. A minha já não está mais tão escura como eu cheguei aqui em 2019. E eu tive o prazer, a alegria de iniciar a minha convivência com o Guilherme antes mesmo de assumir o mandato de deputado. Naquelas articulações, presidente, daquela memorável eleição aqui na casa, Guilherme estava dentro ali, junto com todos nós ali, nas discussões internas, nas articulações aqui da casa, na criação de um fato histórico aqui, que foi o G10 que nós criamos aqui, aquele grupo parlamentar, que eu tive a oportunidade de ser líder, e até o último dia de sua vida ele sempre se referia a mim como líder. E aí eu não tenho dúvida de que, diante de tanto amor, de tanto carinho, de tanta responsabilidade, de tanto compromisso que ele tinha com essa casa, ele jamais será esquecido. Guilherme tratava aqui todos da mesma maneira. Do funcionário mais simples dessa casa, deputada Francisca, a pessoa do presidente, que é a autoridade maior dessa casa, Guilherme era um único ser humano. E me pego aqui pensando, eu perdi meu pai e perdi minha mãe no intervalo de 11 meses. No dia que nós estávamos na missa de 30º dia do meu pai, era exatamente a missa de 1 ano de minha mãe. E aí, não preciso dizer aqui como filho, e aí é óbvio que a gente sempre se prepara, a vida ela tem um ciclo muito natural, muito bem definido, que é sempre os filhos sepultarem os pais. E fique a imaginar como está o coração dessa mãe de ter tido, de passar por tamanha dor, de sepultar o seu único filho. E ver aqui a homenagem que Guilherme recebeu nessa casa só demonstra o quanto de portas e janelas e pontes ele construiu ao longo de sua vida. Podem ter certeza que a gente leva aquilo que nós plantamos no dia a dia. Se a gente planta o bem, nós vamos colher o bem. E o julgamento final é justamente na hora da partida, na hora da morte. E ver aquele sepultamento de Guilherme, ver o quanto ele era querido, é algo que realmente enche todos nós de um pouco de ternura, de gratidão, de saber de que ele passou por esse plano e só deixou coisas boas. E por fim, meu amigo Neto, olhar para você, não tem como não olhar para você e não lembrar de Guilherme. Vocês praticamente
aqui dentro da casa e fora, era praticamente um único ser humano. Em momentos aqui de discussão na casa, nas suas obrigações, na hora de lazer, na vida entre as famílias. Então, meu irmão, pode ter certeza que todas as vezes que a gente olhar aqui, chegar nesse plenário como nós chegamos hoje, e perceber aqui que algo está faltando, não tenho dúvida nenhuma que você também se virá como um pouco de consolo para todos nós, diante de uma amizade tão bonita que vocês construíram ao longo da vida. Era o que eu tinha a falar, presidente. Deputado doutor Romualdo, com a palavra. Boa tarde a todos. Estou online. Agradecer pelo espaço e, ao mesmo tempo, é difícil a gente falar de Guilherme. Assim, o que ele tem é uma coisa que as pessoas, esses neurolinguísticos, chamam de inteligência emocional, que era a facilidade que ele tinha um contato de falar para você, ver o que podia resolver, independente da resposta, você ficaria satisfeito. Então, ele tinha essa capacidade de dialogar, de levar harmonia ao trabalho. Que às vezes você tem um cara que é muito competente, ele faz sua função, mas ele não traz harmonia ao trabalho. Ele trazia harmonia para você, era uma paz quando você falava com ele. Então, ele era um ser de uma inteligência emocional bem acima da nossa média. E, ao mesmo tempo, desejar, trocando um neto por outro, vai vir outro neto, e que neto, Zé Neto, tenha a mesma parcimônia, a sorte e o devido saber para substituir. E eu acredito que tenha. Então, a família dele, como o Júnior falou, a gente sempre está preparado para enterrar os pais, nunca os filhos. E principalmente quando você tem um filho que é um espelho do sonho de uma família, um filho exemplar. Então, o sonho de todo pai é ter um filho como era Guilherme. Infelizmente, se foi tão cedo. Então, minhas palavras são simples, seriam essas. Ok, doutor Romualdo. Deputado Felipe Leitão, com a palavra. Como uma casa tão plural, como é a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, né, com tantos deputados e deputadas, com tantas ideologias diferentes, com tantos interesses conflitantes, e Guilherme é unanimidade nessa casa. Guilherme tem que fazer um verdadeiro malabarismo, no bom sentido, para poder agradar a todos os deputados e deputadas aqui dessa casa. Não só os deputados, mas até a admiração que os funcionários dessa casa tinham e têm por Guilherme, isso é algo que não é muito comum no meio público, sobretudo no serviço público. Então, Guilherme, ele era unanimidade não só entre os deputados, mas entre os funcionários da Casa de Deputados Pessoa. Guilherme também tinha um grande relacionamento no meio jurídico, né? Tinha um bom trânsito com os poderes, né? Então, é uma perda, é uma lacuna muito grande que se abre aqui nessa casa, sobretudo, né? Porque aqui é onde ele era mais presente, ele dava a vida por essa casa. E aí, nós aprendemos muito com o Guilherme, não só eu, mas o deputado Tião Gomes, que tem 9 mandatos aqui na Casa de Deputados Pessoa, Francisca Mota, que tem também muitos mandatos, conhece muito bem a casa, e tantos outros deputados, apesar de ter muito mais idade do que Guilherme, mas nós aprendemos muito com ele. Nós aprendemos a legislar, nós aprendemos, né, muitas coisas boas com o nosso amigo Guilherme, que nos deixou prematuramente. Ainda estamos incrédulos, porque a ficha verdadeiramente só veio cair hoje, quando adentramos nesse plenário, né? Até então, a ficha ainda não tinha caído por completo, porque quando eu me deparei que tinha sessão hoje e que, inclusive, tinha pauta para votação, e eu pensava em ligar para alguém para pedir a inclusão de um projeto de lei de nossa autoria em pauta, quando eu peguei o telefone,
já não podia mais ligar para Guilherme, porque Guilherme já não está entre nós, mas eu tenho certeza que Deus o está guardando num bom lugar, porque ele era um ser humano ímpar, e eu diria até um gênio, né, pela sua pouca idade e pelo seu muito conhecimento. Não só conhecimento do regimento interno dessa casa, porque ele sabia de trás para frente e de frente para trás, mas também conhecimento de vida, conhecimento jurídico, que poucos tinham. Um futuro brilhante. Só Deus sabe onde Guilherme poderia chegar. Eu acho que o céu era o limite para um jovem de tamanha competência e de tamanho talento, mas que, tragicamente, né, prematuramente, ele se foi e nos deixou essa grande lacuna ser preenchida aqui nos nossos corações. E, sobretudo, nos corações dos seus familiares e amigos mais próximos. Então, eu quero parabenizar o presidente, né, e toda a mesa diretora e todos os deputados pela justa homenagem que está sendo feita aqui a Guilherme, esse ser humano ímpar, que nos deixou tão precocemente, mas que ficará guardado eternamente em nossos corações. Sem sombra de dúvida, né, toda vez que a gente adentrar nesse plenário, a gente lembrará, né, dos feitos de Guilherme, do quanto ele nos ajudou com a sua humildade, com a sua sabedoria, sempre que precisamos. Todos os deputados aqui, né, tiveram a oportunidade de pedir um auxílio, vários auxílios a Guilherme, e foram prontamente atendidos. Tudo que a gente às vezes pensava, Adriano pensava, nós pensávamos e queríamos executar. Só era passar para Guilherme que ele achava a forma, né, de pôr em prática. Então fica aqui as nossas mais sinceras homenagens, os nossos mais sinceros votos de pesar. E para a mãe e para toda a família, só tenho que dizer uma coisa: força e fé. Fé e força, porque só o tempo é que cura essa dor. Não tem outro remédio. Muito obrigado, presidente. Que Deus o guarde, Guilherme, em um bom lugar. Deputado Eduardo Carneiro. Senhor presidente, a vida, ela muitas vezes, uma situação como essa, ela nos faz pensar e refletir sobre o sentido realmente da vida. E às vezes nós damos importância a algumas coisas que, quando nos deparamos com uma situação como essa que aconteceu com um jovem de 28 anos, promissor, inteligente, capacitado, amigo, parceiro, leal, nos faz muitas vezes refletir. Eu estava, no dia do acontecimento, eu estava em voo e não estava aqui na Paraíba, estava em voo. Quando eu cheguei, peguei o sinal do meu telefone, várias mensagens, as pessoas mandando para mim, sinceramente, eu não acreditei. Eu não acreditei naquilo que eu estava vendo, porque muitas vezes a gente até se pergunta se aquilo era justo. Como é que pode acontecer um caso desse? Como é que pode acontecer uma situação como essa com aquele jovem, que era realmente unanimidade e aqui hoje fica mais uma vez comprovado, não pelos deputados, que aqui Guilherme ele não tinha divisão e distinção entre bancada, entre oposição, entre situação, deputado que gostasse mais ou deputado que gostasse menos. Ele cumpriu o seu papel com muita lealdade a esse poder legislativo. Ele era leal a esta casa, porque ele atendia, tirava as dúvidas de todos os que aqui estão. Eu lembro muito bem, no nosso início de caminhada, chegando aqui na Assembleia, no ano de 2019, no nosso primeiro mandato, e naturalmente nós tínhamos diversas dúvidas. E Guilherme, ele sempre era aquela pessoa que nós recorríamos para poder pedir orientação e sabíamos que aquela orientação era uma orientação correta e se nós seguíssemos daquela maneira, iria dar certo. E assim, não só comigo, mas tenho certeza absoluta que com o nosso presidente, Adriano Galdino, leva realmente um grande pedaço aqui
da sabedoria desta casa, até porque era, além de seu braço direito, era correto, era leal, mas era um orientador. O início desse ano, por exemplo, no final do último ano, nós estávamos aqui em um momento onde várias questões, né, de legislação precisavam ser mudadas, regimento interno, e Guilherme sempre encontrando uma saída. E eu até brincava, no final, logo quando passou as eleições, eu brincava com a deputada Camila e com outros colegas, que a gente, ao invés, como eu estava na disputa para presidente, ao invés de buscar o apoio de um deputado, era melhor que a gente tivesse o apoio de Guilherme para poder nos orientar, que a gente teria mais êxito. Mas essa brincadeira nós dizíamos, inclusive, a ele aqui em plenário. Então, é algo realmente inimaginável você chegar aqui, como nós chegamos ontem na CCJ, não encontrar Guilherme mais aqui nos orientando, de pegar um telefone, como o deputado Felipe acaba de relatar, e não tirar uma dúvida com o Guilherme, de incluir um projeto, de poder pedir orientação para uma PEC, que ele inclusive estava me orientando na PEC das guardas municipais, a gente estava falando muito sobre isso, para poder encontrar a juridicidade, para poder essa PEC ter realmente a sua efetivação. Então, agora nós vamos ter que realmente confiar e acreditar naquilo que Deus nos colocou e nos impôs, que é poder realmente agora ter que conviver com a ausência, mas guardado em nosso coração, guardado em nossa memória, um jovem que, sem dúvida nenhuma, fez história nessa casa com apenas 28 anos e fez história sem ter mandato eletivo, fez história por sua capacidade, por sua competência, por sua lealdade, por ser um braço amigo de tantos que por aqui passaram, por ser amigo e unanimidade também dos servidores que nós aqui acompanhamos, e tenho certeza absoluta que Deus vai confortar principalmente o coração dos seus familiares, da sua mãe, dos seus amigos mais próximos, para que façam entender que aqui na terra realmente quem dita tudo é nosso Senhor Jesus Cristo, é nosso Deus, e Ele sabe de todas as coisas. Então, a minha mensagem hoje realmente é de fé, é de poder realmente abraçar a todos os familiares, que Deus possa realmente confortar a cada um e que se apeguem a Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Muito obrigado, presidente. Ok, deputado Eduardo Carneiro. O deputado Galego de Souza estava online, retornou. O deputado Galego de Souza não está online mais. O deputado João Gonçalves, com a palavra. Senhor presidente, quero me acostar todas as falas, indistintamente. Todos que aqui tiveram a oportunidade de conviver e de viver com o menino Guilherme. Eu conheci na casa do Serrão, tio, estudando lá no Cristo, eu digo, Zé, esse branquinho aí, teu menino também? Não. Meu sobrinho mais tarde. E aí acompanhei Guilherme, daqui a pouco Guilherme aparece aqui como concursado. Veio tomar posse com o presidente Adriano, animado aqui, branquinho por ali, apanhado, eu disse, o presidente desse menino aqui lá está bairrando. É como filho do doutor Zé Ramos. Depois, ele foi ascendendo, e chegou onde chegou. A todos os servidores desta casa que participaram juntamente com ele, para que ele pudesse fazer tudo aquilo que você já falou. De minha parte é continuar na lembrança, na saudade, naquela aprendizagem, daquilo que ele pôde nos passar. Então, senhor presidente, você, depois de Zé Ramos, passou a ser o pai de Guilherme. Muito obrigado. Ok, deputado João Gonçalves. Mais uma vez eu chamo o deputado Galego de Souza. Todos que estão no plenário já falaram, não é assim? Todos já falaram? Então vamos encerrar com a minha fala. Eu gostaria de lembrar alguns fatos dessa convivência com o Guilherme. Primeiro, a sua chegada nessa casa. Eu lembro que eu estava presidente,
eu recebi um grupo de jovens que tinham sido aprovados no concurso anterior do presidente Ricardo Marcelo, e o presidente chamou alguns e faltava chamar outros. E eu fui receber esses jovens, né? A secretária colocou eles, queriam falar comigo, e dentro desses jovens estava o Guilherme. E eles, o grande pleito era que eu os convocasse para eles assumirem os seus empregos na Assembleia. Eu estava assumindo enquanto presidente, e eu pedi um prazo a eles para cumprir as formalidades legais. E dei aquele prazo, não lembro quanto foi o prazo, talvez Neto saiba o prazo, quando estou lembrado. 30 dias, não foi? Então, com 30 dias, eu já mandei preparar todas as portarias, tudo ficou pronto. E nos 30 dias, no dia aprazado, eles chegaram lá para cobrar a promessa. E achavam eles que seria uma nova audiência, um novo prazo, mas as nomeações já estavam prontas. Eles ficaram muito emocionados, ali me agradeceram bastante, alguns até choraram de emoção, por conta daquele gesto que eu tinha feito, enfim. Então, o Guilherme entrou por essa porta. E nós tínhamos aqui um funcionário também, por sinal, muito eficiente, que era do TJ, o Austin. Os mais velhos aqui lembram dele, era o nosso secretário parlamentar. O Austin era, né, secretário legislativo, melhor dizendo. Ele era do TJ e prestava assessoria aqui na casa. Depois o TJ o requisitou e nós fomos obrigados a devolvê-lo. E nesse intervalo, o Guilherme se encostou em Austin, né, e aprendeu muito com o Austin. E muito rápido. Então, quando vagou o cargo de Austin, surgiram muitas alternativas, sugestões, e principalmente das pessoas com mais tempo na casa, com mais idade. Mas eu resolvi acreditar na juventude, na competência de Guilherme, e o nomeei. A princípio, foi aquela surpresa para casa, mas com o tempo ele foi mostrando a sua capacidade, os seus conhecimentos e a sua maneira peculiar de se comportar, com muita humildade, dignidade, muito respeito a todos e a todas, e foi ganhando a simpatia de todos e de todas. E conseguiu, a deputada Léa toscando aqui na casa, um prazer tê-la aqui, deputada. E conseguiu uma coisa muito difícil dessa casa, que é unanimidade. Ele trafegava e dialogava com todos os deputados e deputadas da casa. Nos momentos de mais tensão nessa casa, naquele momento onde houve uma divergência política entre mim e o deputado Gilberto, ele nunca deixou de conversar, e muito bem com o Gilberto, comigo, sempre procurando o consenso, sempre procurando a conciliação. Assim era Gilberto, assim era Guilherme. Jovem, mas maduro. Jovem, mas consciente, equilibrado. Um jovem que sabia exatamente o seu papel aqui nessa casa. E foi fundamental enquanto esteve entre nós. Diversas foram as ocasiões que ele contribuiu, não só para dar o seu melhor, para fomentar aqui os trabalhos internos da casa, mas também, poucos sabem disso, mas ele fazia uma interlocução muito importante com os demais poderes. Ele dialogava sempre com os demais poderes. E sempre ele ia na frente conversar com os demais poderes, depois eu ia atrás terminar a missão dessa interlocução, dessa conversa permanente com os demais poderes. E foi graças a essas interlocuções que nós conseguimos manter sempre o poder legislativo ativo, próximo e contribuindo na busca de uma Paraíba cada vez melhor e mais justa para todos. Nós tivemos a oportunidade, com o falecimento de Guilherme, de conhecer a família dele. E a vida, às vezes, prega algumas peças
não só em nós, vivos, mas também nos que já estão mortos. Eu soube que o pai de Guilherme, o biológico, no início teve dificuldades em reconhecer Guilherme como um filho. Não sei se essa história é verdade ou não, mas me contaram essa história. E no momento que Guilherme estava ali no caixão, eu olhei para os dois filhos, foi dois filhos do cidadão, dois filhos, e olhei para a cara dele. E olhei para Guilherme. E a cara de Guilherme era igual à cara do pai. As dos outros dois filhos eram diferentes. Mas justamente Guilherme, dos três filhos, era o que mais parecia com o pai. Exatamente a cópia. Uma cópia mais velha, né? Mais desgastada. Isso. E eu vi ali a cena daquele pai emotivo, talvez arrependido de diversos acontecimentos e lamentando profundamente a passagem de Guilherme por entre nós. E eu fiz uma fala no grupo do Getá dizendo assim, que essa morte de Guilherme nos ensina muitas coisas. Primeiro, que a gente nunca está preparado, como falou o deputado Evaso, para a morte. Mas a única certeza que nós temos enquanto vivo é a morte. Que a gente procure aproveitar a vida, que ela é divina, que ela é espetacular, que a gente procure contribuir, como disse Mahatma Gandhi, enquanto vivo, viver para servir. Porque quem não vive para servir, não serve para viver. A Ilha de Guilherme nos deu diversos ensinamentos. Às vezes a gente está aqui nesse embate com questões ideológicas, com questões, como falou a deputada Cida Ramos, esse ambiente às vezes é tão selvagem, tão violento, que às vezes a gente não se aproxima como deveria nos aproximarmos. Que a gente continue e busque o entendimento como uma regra e não como exceção. Que a gente possa compreender exatamente o papel de cada um de nós nesse mundo, para que possamos cada vez mais contribuir por um mundo melhor e mais justo para todos. Esse tem sido o meu norte nesses dias que nós perdemos o Guilherme. É muito difícil acordar, quando a gente abriu o celular, já tinha diversas mensagens de Guilherme, já tinha ligações, preocupado com uma coisa, com outra, e eu ficava absolutamente tranquilo na condução aqui dos trabalhos, porque sempre soube, e vocês são testemunha disso, que eu tinha aqui uma resposta online. Toda e qualquer indagação da casa, dos deputados e deputadas, ele respondia de forma online aqui atrás. Tinha um regimento na cabeça, todo ele. Então, eu me sentia muito seguro em ter o seu assessoramento aqui, enquanto vivo esteve o nosso Guilherme. E eu tenho certeza que ele lá em outro plano está nos vendo aqui, conversando conosco, até porque eu estou até arrepiado aqui, que eu não estou falando isso, mas eu tenho certeza que ele está nos observando e vai contribuir com cada um de nós para que possamos dar o nosso melhor na busca de uma Paraíba melhor e mais justa para todos. E eu também, como é uma prerrogativa minha, eu queria comunicar à mesa que eu coloquei o Neto no lugar de Guilherme, como secretário legislativo, e como secretário da mesa, eu coloquei o Tiago, que estava aqui assessorando, vai ser o secretário da mesa. Quando eu nomeei o Tiago, ele nem sequer sabia, né? Foi uma coisa assim, de reconhecer duas pessoas que conviveram com o Guilherme muito tempo, e também de prestigiar os funcionários efetivos da casa. Presidente, Pois não. Presidente, só uma parte. Muito justa as duas nomeações, dois grandes servidores, do mesmo perfil de Guilherme, vai ganhar a casa, vai ganhar os deputados e, consequentemente, o povo. Parabéns por essas nomeações. Ok, deputado Valva Vigolino, obrigado pela sua fala. Pois é, e também prestigiamos dois funcionários efetivos da casa que estão ocupando duas importantes secretarias, dois jovens talentosos que, com certeza, irão dar o seu melhor
para contribuir conosco por uma Assembleia cada vez melhor e mais justa para todos. No mais, é invocar a Deus que na sua infinita misericórdia possa contemplar e confortar principalmente a mãe de Guilherme, que está sofrendo bastante. Não é fácil. Não é fácil uma mãe perder um filho. E quando se perde um filho com as qualidades de Guilherme, e quando se é filho único, a dor é muito maior. Então, a dor da mãe de Guilherme é muito grande. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa confortá-la e que ela possa cada vez mais se sentir presente, viva e possa continuar o legado de Guilherme aqui na Terra. Era o que eu tinha a dizer. Meus cumprimentos a todos, agradecer a todos os deputados e deputadas que puderam contribuir com essa homenagem ao nosso Guilherme e vamos juntos construir e contribuir a cada dia por uma parede melhor e mais justa para todos.